Boa noite, irmãos. Estamos novamente aqui, reunidos como corpo de Cristo, e aqui representando a Igreja Presbiteriana do Jardim Eulina, aqui de Campinas, São Paulo, onde não só os nossos irmãos aqui, membros da nossa igreja, como também todos vocês que nos acompanham através das mídias sociais, através do YouTube, do Facebook, também estão convidados a participar desse culto conosco. Que o Senhor possa nos abençoar e trazer um tempo onde nós estejamos mais próximos dEle e possamos dedicar não só as nossas aflições, mas também o nosso louvor, a nossa gratidão a esse Deus maravilhoso. Iniciando o nosso culto, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre um assunto que tem me alertado nesses dias, né? Esse é um tempo de quarentena, esse tempo de afastamento das atividades da igreja, principalmente, né? Que tem me deixado um pouco pensativo sobre essas coisas. Eu tenho algumas vezes vindo à nossa igreja, aqui onde nós estamos agora, nesse tempo, fazendo essa gravação, em pouquíssimas pessoas, né? As essenciais e necessárias para que a gente possa ter essa transmissão, né? Mas eu tenho vindo aqui sozinho, às vezes durante a semana, vendo a nossa igreja, o nosso templo, as nossas instalações vazias. E eu tenho pensado um pouco sobre tudo isso que tem acontecido, sobre o que a igreja tem a aprender sobre essa situação, né? Sobre esse esvaziamento das igrejas e os membros afastados, sem terem contatos, né? A não ser esses contatos através de um telefonema ou através de uma mensagem, um aplicativo de mensagem, ou através também desse culto que a gente se reúne. Mas esse afastamento que nós temos tido, né, me faz pensar um pouco sobre a nossa condição e a nossa situação com relação às coisas de Deus, né? Eu acho que muitas pessoas elas acabam se acostumando e passando muito tempo da sua existência dentro das igrejas, né, como contemplativas, né? Vêm aos cultos, vêm às atividades da igreja, mas talvez não tenham contribuído ou não tenham ativamente trabalhado na obra. Eu acho que esse é um tempo que, com esse afastamento, que essas coisas talvez se evidenciem mais no nosso íntimo, no nosso coração. Mesmo eu, que sempre me considerei uma pessoa ativa dentro da igreja, tenho pensado que como nesse tempo eu estou tão inativo das coisas de Deus e como eu sou infiel em relação aos compromissos que Deus espera de mim como seu servo, né? Então eu gostaria que os irmãos parassem para pensar um pouquinho, né? O quanto nós fazíamos quando a igreja se reunia e as atividades aconteciam, e agora nesse tempo onde nós dependemos exclusivamente das nossas atitudes, né? O que nós temos feito para o reino, o que nós temos feito para a obra de Deus, como nós temos anunciado a palavra de Deus, como nós temos nos relacionado com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia, e como isso tem influenciado essas pessoas, né? Na igreja a gente se contamina, no bom sentido, né? A gente se entusiasma, a gente trabalha em grupo, mas é na individualidade que nós nos mostramos servos fiéis. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, já encerrando essa abertura, um texto que está lá no Salmo 101, nos versículos 6 e 7. Salmo 101, versículos 6 e 7. Os irmãos que puderem, estiverem com as suas Bíblias, acompanhe a leitura. Salmo 101, versículos 6 e 7. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, e o que anda num caminho reto, este me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Fidelidade. Acho que essa é a palavra-chave da vida cristã. O quão fiéis nós somos à obra de Deus. Nós estamos enganando a Deus sobre a nossa fidelidade na sua obra? Então, irmãos, nesse culto, nesse início de culto, que nós possamos parar um pouquinho para pensar nisso e que a gente possa estar
aqui colocando e abrindo os nossos corações e nos aproximando de Deus para que Ele nos capacite, para que nós estejamos próximos e fiéis à sua obra. Nós queremos, nesse tempo de culto, Senhor, estar bem próximos de Ti. Que o Senhor alerte nossos corações, que o Senhor sacuda, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas verdades que nós temos trabalhado por tanto tempo numa condição assim tão comum e tão corriqueira, mas que agora nesse tempo de coisas diferentes, de situações completamente adversas do que nós estamos acostumados, acho que é um tempo que a gente tem que parar para pensar sobre as coisas. O que o Senhor tem a nos dizer nesse tempo de afastamento da igreja, nesse tempo de distanciamento dos irmãos, onde nos pesa essa responsabilidade individual de pregar e de falar das Tuas coisas, Senhor, de evangelizar. Que o Senhor possa nos manter fiéis, servos fiéis, Senhor, que têm e merecerão a honra de adentrar a Tua casa. Que nós possamos, Senhor, estar próximos de Ti. Nos capacita, Senhor. Nos apresenta como servos fiéis, Senhor, que podem e devem, Senhor, estar prontos a qualquer tempo, em qualquer situação, a abraçar a Tua palavra, abraçar o Teu Evangelho e proclamar esse Evangelho. Seja na aflição, seja na alegria, seja em qualquer tempo. Que o Senhor realmente esteja conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, derramar, dizer que te amo, me derramar,
ti preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. És famoso. Boa noite, meus irmãos. Feliz por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, prestando esse culto de louvor ao nosso Deus, que é poderoso, que é santo. Nós estamos muito felizes. Nós estamos aqui cantando louvores, nós vamos continuar cantando louvores a Deus, mas eu queria, nesse momento, antes da gente fazer mais uma oração, refletir com vocês na palavra de Deus, no Salmo 57, alguns versículos que eu pontuei aqui, e eu quero que você acompanhe comigo. Salmo 57, diz assim a palavra de Deus, o primeiro versículo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Esse é um período que nós estamos ainda vivendo, a calamidade. Esse é um período que ainda nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus. E nós queremos, nesse tempo, pedir a misericórdia de Deus sobre nós. Pedir que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, misericórdia do teu povo, misericórdia do Brasil, misericórdia das nações, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o meu refúgio, e o Senhor é o seu refúgio, eu creio nisso. Então, que no Senhor nós nos encontramos abrigo, que nós encontremos abrigo no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele tem sido a nossa fortaleza, e também nós encontramos refúgio nesse tempo de calamidade. O versículo 1 fala que nós encontraremos até que passem as calamidades. No Senhor nós encontramos refúgio. E o texto continua dizendo: sê exaltado, ó Deus, o versículo 5, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. E o versículo 7 em diante diz: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperto a minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Que o nome de Jesus, a glória de Jesus, possa ser engrandecida por toda a terra. Que nos nossos lábios, nas nossas bocas, esteja mesmo firmado um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Esse é um período que nós vamos fazer oração. Oração pelas nossas vidas, oração pela vida daquele que você conhece que está enfermo ou enferma. Fazer uma oração para aquele que você sabe que está vivendo luto nesses dias. Mas nós vamos orar pelo nosso país, nós vamos orar por essa calamidade que nós estamos vivendo, nós vamos orar pela liderança do nosso país, nós vamos orar pela liderança da nossa cidade, nós vamos orar pela liderança do nosso estado, que também necessita de oração. Que nós possamos nesse tempo orar a Deus, clamar a Jesus, porque Ele é poderoso, porque Ele é santo e porque Ele é bom. Então eu convido você com a sua família. Aí você pode pegar na mão da sua esposa, aí você pode pegar na mão dos seus filhos. Então abrace os seus filhos, abrace a sua família, clame a Jesus conosco, clame a Jesus, erga a sua voz, fale com Deus, exalte o nome de Jesus que é grande. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é poderoso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti a nossa alma encontra refúgio, Deus, até que passe os dias da calamidade. Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha com resposta às nossas orações. Nós clamamos ao Senhor pedindo, Jesus, que o Senhor venha responder o nosso clamor, o clamor da Tua igreja que está de joelhos, a Tua igreja que ora, a Tua igreja que intercede. Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve as nossas vozes, ouve o nosso clamor, ouve o nosso coração, Senhor. O Senhor é o Deus que sonda os nossos corações, o Senhor é o Deus que nos conhece, Pai. Então diante de Ti eu coloco as nossas vidas, pedindo que o Senhor ponha fim em tudo isso, Pai. Que a partir de amanhã, que nos próximos dias, nós possamos ver a mudança, nós possamos ver aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, e nós possamos voltar à nossa vida cotidiana, não ao normal, mas melhores do que nós somos, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos a liderança
liderança do país nas tuas mãos, nós colocamos a vida do presidente, nós colocamos aqueles que rodeiam, que trabalham com ele, Jesus, nós colocamos também o governador do nosso estado, Jesus, os demais governadores dos outros estados do nosso país. Visita-os com graça, visita-os com poder, Jesus, dá graça para os teus filhos. Nós colocamos nas tuas mãos o prefeito da nossa cidade, a Câmara dos Vereadores e as demais autoridades que aqui estão instituídas, Pai, em nome de Jesus. Pai, opera o milagre do Senhor, opera a bondade do Senhor, opera a majestade do Senhor nas nossas vidas. Nós clamamos a Ti por isso. Visita a Tua igreja em qualquer lugar que esteja reunida agora, Jesus. Cada igreja que está aberta nesse lugar, nesse país, nessa cidade, na cada casa que se tornou uma igreja nesses dias, Pai, visita-os com graça, Deus, visita-os com poder, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos a Tua mão de poder, a Tua mão de cura sobre a nossa sociedade, Pai, visita os doentes, visita os enfermos, visita aqueles que estão enlutados por qualquer tipo de morte, mas principalmente pela morte do coronavírus, aqueles que perderam entes queridos, Deus, que estão vivendo luto nesses dias, Pai, visita-os com graça. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. E nós declaramos, Senhor, a vitória do Senhor na terra, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo. Meus irmãos, vamos continuar cantando louvores a Deus. Vamos continuar rendendo graças a Ele, porque Ele é poderoso e Ele é o merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém? Oh
Deus nos deu o privilégio de nos encontrarmos na casa de Deus. E nós vamos meditar na palavra de Deus para ouvir o recado que Deus tem para o nosso coração neste dia e neste momento. Para a mensagem que teremos da palavra de Deus, nós vamos ler no Salmo 27. Nós vamos destacar parte deste salmo escrito por Davi. Inicialmente, os 4 primeiros versículos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não te atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Ó Deus bendito e maravilhoso, nós temos o privilégio de meditar na palavra inspirada pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude na transmissão daquilo que o Senhor deseja e que o Senhor esteja com todos os nossos irmãos e amigos que estão participando deste culto em seus lares. Ó Deus bendito, nós te pedimos e te agradecemos por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, todos nós estamos saturados de ouvir sobre esta pandemia. Há uma crise em toda parte, os prognósticos são sombrios, a economia nacional e mundial está fragilizada, o desemprego é avassalador. Interessante que esta crise afeta todos, pobres e ricos, cristãos e não cristãos. Será que a palavra de Deus tem uma mensagem
pertinente para nós nesse tempo que estamos vivendo de pandemia e suas consequências. Sim, meus amados, sem dúvida, a palavra de Deus nos ajuda a enfrentar esta situação. A palavra de Deus nos mostra o rumo a seguir. Vamos olhar para este Salmo 27, escrito por Davi, e destacar alguns versículos que nós lemos inicialmente. Uma poderosa arma usada nas guerras é a chamada arma psicológica. Cada um faz parte desta batalha e faz propaganda de sua força militar, de suas vitórias, de suas conquistas. Esta arma, esta propaganda tem um objetivo. Qual é o objetivo? É desanimar os soldados adversários e, consequentemente, facilitar a vitória. Esta é uma arma muito usada, a arma psicológica. O inimigo do povo de Deus, que é Satanás, sabe muito bem que o desânimo é uma poderosa arma contra o povo, especialmente contra o povo de Deus. O que é que desanima as pessoas? Não são as derrotas, as desilusões, as dificuldades financeiras, as enfermidades, a pandemia. Há muita gente com saúde, sem problemas materiais, e não obstante vivem desanimadas. E por outro lado, há muitos se debatendo com problemas de toda sorte, contudo, sem entregar ao desânimo. Eu gostaria de perguntar para você, que está me ouvindo neste momento, como você está? Desanimado? Sem perspectiva? Ou apesar da pandemia, você se encontra animado e esperançoso? Como você está? O Salmo 27 tem ensinamentos que ajudam muito neste momento, nesta época difícil. Eu gostaria de meditar sobre o seguinte tema: ânimo e esperança no meio da pandemia. O primeiro ensinamento que encontro neste Salmo 27, nossa vida precisa ter sentido. Veja o primeiro versículo, o salmista começa com estas palavras: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E ele continua: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Meus amados, quando Deus tem importância significativa para nós, a nossa vida tem sentido. Os adolescentes, de uma maneira geral, vivem perguntando: o que eu vou fazer da minha vida? Por que eu nasci? Por que estar neste mundo?
Mas infelizmente muitos chegam à idade adulta sem respostas para estas perguntas. Então, diante das dificuldades, ficam esmorecidos e começam a buscar fugas nas bebidas, nas drogas, em tantos vícios que existem por aí. Agora, o cristão autêntico é aquele que em Jesus Cristo encontrou o sentido da vida. O pregador e escritor John Mackay diz em seu livro O Sentido da Vida, que o nosso encontro com Cristo é o encontro com a própria vida. Eis o que diz a palavra de Deus para você que ainda não encontrou com Cristo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se o sentido de nossa vida estiver no emprego, no dinheiro, nos bens materiais, poderemos de uma hora para outra cair no vácuo, se estas coisas nos faltarem. Nossa vida precisa ter sentido, primeiramente, aceitando o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nossa vida precisa ter sentido. Mas em segundo lugar, eu encontro neste Salmo 27 uma segunda lição da palavra de Deus para a nossa vida nesse tempo que estamos vivendo. Nossa vida precisa ter firme confiança em Deus. Observe o versículo 3 do Salmo 27. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Se temos esta firme confiança em Deus, não há motivo para desânimo. E no versículo 13 do mesmo salmo, o salmista escreve: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Na Segunda Guerra Mundial, prenderam alguns soldados. Entre eles havia um duque e também um marinheiro. O duque gemia e comentava: se meu rei soubesse o que estou passando aqui, ele mandaria vários navios para me salvar. Mas ao lado do duque havia um marinheiro que estava calmo. E aquele duque, preocupado com a calmaria daquele marinheiro, disse: por que você está assim tão calmo, nessa situação tão difícil? Ele disse ao duque: senhor duque, o senhor disse que se o senhor rei soubesse que você está passando, ele mandaria navios e navios para salvar. Eu quero dizer ao senhor duque que o meu rei é o Deus Todo-Poderoso, e ele sabe que estou aqui, e ele pode me salvar. Nossa vida precisa ter firme confiança em Deus. Esta é a segunda lição que eu encontro neste salmo para nós que estamos vivendo neste tempo difícil. Nossa vida
precisa ter firme confiança em Deus. Mas eu gostaria de dizer, para finalizar, o recado de Deus para nós neste tempo de pandemia. Eu quero destacar, nossa vida precisa ter esforço. Veja o que encontramos aqui no último versículo deste Salmo 27. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Outra versão diz: esforça-te. A palavra de Deus tem conteúdo neste sentido. O cristão não fica de braços abertos, esperando as coisas caírem do céu. Nossa vida precisa ter esforço. Diz a palavra de Deus: esforça-te, que eu te ajudarei. Esdras e Neemias, muitos se esforçaram para a reconstrução dos muros e do templo. Fizeram tudo o que era possível fazer. Esforça-te, que eu te ajudarei. Nossa vida precisa ter esforço. Nós não devemos ficar com os braços abertos, só esperando, sem ter um esforço pessoal. Diante da pandemia, devemos fazer a nossa parte. Vamos tomar todas as precauções. Vamos fazer aquilo que compete a cada um de nós. Não vamos cruzar os braços, dizer isso não é nada. Não, temos que nos prevenir. Temos que ouvir aqueles que são técnicos, especialistas, que nos orientam. Nossa vida precisa ter esforço. Temos que fazer a nossa parte. É isso que eu encontro neste salmo para nós que vivemos neste momento. O tema é ânimo e esperança no meio da pandemia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, através de Davi, neste Salmo 27, nos dá lições preciosas, lições de ânimo e esperança no meio da pandemia. Lembrando, primeiramente, nossa vida precisa ter sentido, verdadeiro sentido. E a nossa vida só tem sentido se aceitarmos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nossa vida também precisa ter firme confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades. A nossa confiança deve ser plenamente no nosso Deus. E eu quero lembrar também que a nossa vida precisa de esforço pessoal. Não vamos ficar com os braços cruzados ou com os braços abertos esperando as coisas caírem do céu. Vamos fazer a nossa parte. Vamos estar prevenidos diante deste vírus avassador que está por aí. Nossa vida precisa ter esforço pessoal. E eu gostaria de encerrar lembrando as palavras de Deus a Josué diante de um grande desafio. Deus disse:
a Josué: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Deus nos deu o privilégio, neste culto, de participarmos da ceia do Senhor. Eu quero ler um versículo na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um meio de graça que Deus nos oferece. Em outras palavras, a ceia do Senhor é o alimento espiritual para as nossas almas. Além da ceia ser um alimento espiritual para as nossas almas, nós temos mais alimentos fornecidos por Deus para as nossas almas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um alimento precioso que fortalece as nossas almas. Um outro alimento precioso é a oração, quando nós podemos abrir os nossos corações e dirigir as nossas palavras ao Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. E através das orações nós somos alimentados espiritualmente. Portanto, nesta noite, neste culto que estamos oferecendo a Deus, nós vamos participar deste meio de graça que é a Santa Ceia do Senhor. Um dos principais propósitos para este momento de celebração da Ceia do Senhor é a renovação das nossas vidas, dos propósitos de fidelidade na obra do Senhor. No início deste culto, nós tivemos a oportunidade de ouvir através do servo de Deus a respeito do Salmo 101, quando lemos que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo e que ande em reto caminho, esse me servirá. Este momento é a oportunidade de renovarmos os nossos propósitos de fidelidade ao Deus que é fiel e que nos chama a participar da comunhão. Foi o Senhor Jesus quem instituiu a ceia. E Ele usou o pão para simbolizar o seu corpo. E utilizou o cálice para simbolizar o seu sangue que foi derramado por nós. E Jesus disse aos discípulos, e Jesus está dizendo a todos nós: tomai e comei, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Neste momento, você que está na sua casa, tome aí o seu pedaço de pão, que neste momento simboliza o corpo de Jesus que foi dado por nós. E que você participe deste pão. E, em sequência, você vai participar do cálice, que é símbolo do sangue de Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado por este meio de graça, que é um alimento precioso para as nossas almas, que é a participação da ceia do Senhor. Ó Deus, consagre esses elementos, e que ao participarmos deles pela fé,
sintamos fortalecidos espiritualmente. Te pedimos, ó Deus, que através da participação da ceia do Senhor, possamos renovar os nossos propósitos de fidelidade em Te servir pessoalmente, onde quer que nos encontremos, como servos fiéis do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, tomai o pão e comei dele todos. Pão, símbolo do corpo de Cristo. Agora vamos tomar o cálice, que é símbolo do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Amados, bebei dele todos. Disse Jesus: fazei isto em memória de mim. Nós rememoramos aqui tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E mais uma vez te pedimos, ajuda-nos, Senhor, para que sejamos cada vez mais fiéis ao Senhor, ao Deus que é fiel e que nos chamou à comunhão em seu Filho Jesus Cristo. Amém. Senhor, obrigado, porque nós tivemos o privilégio de prestar um culto ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade. E queremos te pedir, ó Deus, as bênçãos especiais do Senhor para todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que o Senhor nos ajude durante este tempo difícil e que nós logo teremos o privilégio de reunir com os irmãos na casa do Senhor. Recebei a bênção, amados. E agora, queridos, que o amor infinito de Deus, que a graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo estejam presentes em nossas vidas e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém.